Olá, eu sou Maurício Santana, sou diretor da Iguale Comunicação de Acessibilidade. A Iguale é uma empresa que fica em São Paulo, a gente está situado na Vila Madalena, e ela é a primeira empresa brasileira de comunicação e produção audiovisual com foco exclusivo na acessibilidade comunicacional. Ou seja, é uma empresa que busca proporcionar acesso com autonomia, e isso é bem importante, para pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil e em qualquer lugar que esteja, enfim, em língua portuguesa ou em algumas outras línguas que a gente já atua e já atuou. A Iguale trabalha principalmente em 4 áreas, que é o audiovisual com audiodescrição, libras e legendas para surdos e ensurdecidos, mais conhecida na televisão como closed caption e no cinema como legendas descritivas. E também a gente tem uma outra área, que é a Iguale Digital, que é uma área que trabalha em projetos digitais, plataformas e sites, também com foco na acessibilidade e na autonomia da pessoa com deficiência. Na verdade, esse é um conceito que a gente criou desde o início, em 2008, quando a gente estava entendendo o que seria a nossa empresa, porque não existia uma empresa, como eu disse, com esse foco, né, assim, de atender o mercado de comunicação e audiovisual de uma forma abrangente, e por isso a gente criou esse conceito que, na verdade, é utilizar ou adaptar dos meios de tecnologia assistiva e criar outros meios para proporcionar e garantir a essas pessoas com deficiência o acesso à comunicação, o acesso à informação. Lembrando que são 45 milhões de pessoas no Brasil que se declaram com algum tipo de deficiência, isso segundo o censo do IBGE de 2010, e essas pessoas precisam, então, ser respeitadas no seu direito à informação e à cultura e ao cinema, ao acesso ao cinema, tão importante aí na formação de uma sociedade. Para o cinema, por exemplo, ou para o audiovisual de uma maneira geral, o nosso processo de produção ele tem várias etapas, começando pelo recebimento da obra, né, do filme ou do vídeo, e um estudo dessa obra. Depois a gente passa por um processo de roteirização, seja da audiodescrição, seja da legendagem descritiva, e na Libras também existe todo um estudo da linguagem gestual, ou seja, de como a gente vai, da melhor forma, transformar aquele conteúdo falado, né, ou escrito, se for um livro, por exemplo, algo onde a gente transformar num livro com libras ou num audiolivro. E a gente tem todo um estudo, então, das questões de linguagem, né, de como a gente vai falar da melhor forma possível isso na audiodescrição, na libras e na legenda descritiva. Também uma coisa bem importante, que já é um terceiro passo, é a participação dos nossos profissionais com deficiência. A Iguale tem tanto profissional com deficiência auditiva quanto visual na equipe, e todos os trabalhos, todos os filmes, todos os conteúdos que são produzidos na Iguale são produzidos com a participação dessas pessoas, que a gente desde o começo sabe que é muito importante para validar e para enriquecer, na verdade, essa versão que a gente está entregando para o público com deficiência. Então, é um processo bem importante nesse fluxo. Depois dessa consultoria, que a gente pode chamar assim, desses profissionais com deficiência, a gente passa para gravações de áudio ou de videolibras, processo de edição, finalização, e aí a finalização depende do objetivo do material, ou é finalização para DCP, no caso do cinema,
ou finalização para plataformas de streaming, ou um vídeo que vai para a internet, enfim. Então, aí a gente usa um pouco do que eu falei, das tecnologias assistivas e do que a gente tem ou a gente precisa criar para proporcionar o acesso aí de uma maneira ampla e autônoma a essas pessoas com deficiência. Dentro dessa questão da produção, tem algumas coisas importantes também que a gente tem no fluxo de trabalho, que é uma curadoria interna do ponto de vista do tema do filme com a nossa equipe. Então, assim, dependendo do tema, dependendo do filme, do que é abordado no filme, existe por parte dos diretores de cada área, né, da audiodescrição, da Libras e da legendagem, uma destinação para determinado roteirista, determinado intérprete, inclusive a escolha de voz. Então, isso é uma coisa bacana, uma coisa que funciona muito bem e que ajuda com que essas versões acessíveis tenham uma integração mais homogênea com o filme, né? E é importante também lembrar que a gente tem um papel de versão e a gente não pode disputar com o filme esse lugar de fala, se é que eu posso falar assim. Então, assim, o filme é a obra e a gente tem que respeitar a obra e a nossa versão tem que estar de uma maneira integrada a essa obra, mas sem roubar a cena. Eu acho que talvez é uma boa expressão aí, né? Então, a gente faz um papel sem roubar a cena, respeitando o filme, respeitando a obra, para que as pessoas com deficiência tenham, e elas têm, esse primeiro sentido, assim, do que a obra quer passar, com os áudios para quem escuta, com as imagens para quem enxerga. Então, a gente tem toda uma construção das versões acessíveis respeitando a obra original. Isso é bem importante. E, assim, uma curiosidade, por exemplo, que eu lembrei, que a gente também tem, nesse momento de tradução intersemiótica, que na verdade é o que a gente faz, então a gente transforma a palavra em legenda, a gente transforma palavras em gesto pela Libras, ou a gente transforma imagem em palavras, no caso da audiodescrição. Então, todo esse conceito e esse trabalho de tradução intersemiótica, ela tem que ter um estudo bem legal e bem cuidadoso, porque para Libras, por exemplo, tem um filme que a gente fez um tempo atrás e me chamou muita atenção, que numa das cenas aparecia a Golden Gate, que é a ponte, né, de São Francisco, famosa mundialmente e tal. A interpretação de Libras poderia falar apenas, estava se referindo, né, no diálogo à ponte, poderia falar apenas, né, em gesto da ponte, mas ela não é uma ponte qualquer, ela é a Golden Gate. Então, assim, existiu todo um estudo junto com a nossa consultora surda para entender qual era o sinal em Libras, né, ou o sinal, a língua adequada em sinais para a Golden Gate internacionalmente, para a gente poder adotar nesse nosso trabalho. Então, só um exemplo que eu lembrei agora e que eu acho bacana as pessoas entenderem assim, que não é simplesmente dar um play no filme e começar a traduzir em Libras, né? Ou fazer a tradução aí da audiodescrição, né? É só olhar o que está passando e falar. A pessoa levantou, a pessoa saiu, entrou no carro, fez tal coisa. Então, assim, existe de uma maneira errônea um conceito de que é um trabalho legal, importante, mas parece meio simples e meio óbvio, porque, né, tem essa coisa, só você olhar o que está acontecendo e falar. Mas não é bem assim, existe todo um trabalho e um respeito que a gente tem que ter à obra, como eu disse, e isso tem que ser
entendido, inclusive dentro do processo, dentro do cronograma do filme, dentro do planejamento do filme, né? Quanto mais os produtores, mais as distribuidoras, enfim, entenderem a importância desses processos e do recurso em si, quando chega para o público, eu acho que muito mais pessoas com deficiência estarão embarcando nesse universo do cinema e sendo um consumidor aí assíduo do cinema brasileiro e mundial. A gente fez Avatar, que foi uma loucura, assim, porque Avatar a gente fez para o festival o Sesc Melhores Filmes e fez ao vivo a narração e tal, mas sempre roteirizada, né? Isso é uma outra coisa também. Existe um trabalho de audiodescrição ao vivo para cinema, para festivais e tal, que a gente faz todo o processo de roteirização, revisão e tal, só que em vez de ir para o estúdio gravar, a gente vai ao vivo para uma cabine, né, utilizando aqueles receptores de tradução simultânea e faz a narração ao vivo para a pessoa com deficiência visual ali no cinema. E aí o Avatar, por exemplo, foi uma loucura, porque o Avatar é cheio de criaturas estranhas, né? Assim, que, enfim, não existem. Né? E aí a gente foi fazendo um trabalho de associação. E eu lembro que na época eu comprei uns livros sobre dinossauro e tal, porque tem umas criaturas lá que pareciam um dinossauro, uma mistura de dinossauro com não sei o quê. E aí a gente comprei uns livros ilustrativos assim sobre dinossauro para poder contextualizar de uma melhor forma possível como eram aquelas criaturas. Então, tinha um que parecia um cachorro com um rabo de, não lembro agora, jacaré, sei lá. Então é uma coisa assim, e é bem interessante assim, porque apesar, mesmo a pessoa que nunca enxergou, isso é uma discussão muito rica, assim, aliás, ela tem referências de cor, ela tem referências de coisas, de objetos e tal, ou pelo tato, ou pelo histórico daquele objeto, né? Enfim. Quando a gente vai traduzir um filme, muita gente pergunta, mas por que precisa falar a cor para a pessoa com deficiência? Porque a pessoa sabe que o verde da roupa do personagem, ele é um verde que tem na grama também, e ele é o verde que tem nas folhas, e ele é o verde da esperança. Então, tem todo um contexto, né, na cor e no som, enfim. No começo, em 2008, quando a gente começou, quer dizer, quando se falava em audiodescrição, ninguém sabia o que era, ninguém tinha a noção do que era, então foi um trabalho de desbravar mesmo, de formiguinha, de explicar o que é o recurso, por que é importante esse recurso, como é que se produz o recurso, como a pessoa com deficiência né, absorve, se beneficia desse recurso e o quão importante é isso para a inclusão dessas pessoas. Então, foi um processo bem rico, assim, de um aprendizado para a gente também sensacional, assim, muito, muito importante. E a gente foi, dentro desse contexto, formando os profissionais que hoje atuam na Iguale, porque não tinha, né? A gente tinha referências internacionais de ações que aconteceram em alguns países e de projetos que tinham em alguns países, e no Brasil não existia, assim, de uma forma... Existia também algumas pessoas já no mesmo momento que a gente começou trabalhando, estudando, também nesse início da audiodescrição. Existia o intérprete de Libras, mas principalmente para conteúdos de palestra e tal, não para um conteúdo de cinema, assim, que é outra coisa totalmente diferente. Você, como eu disse, você tem um estudo, você tem enfim, que não é simplesmente você traduzir o que está falando, tem um entendimento
da cena, da mensagem daquela cena, e a gente tem que respeitar isso. Então, e a Iguale teve essa ideia, por isso que a gente fala da primeira empresa brasileira, né, nesse sentido, que a gente reuniu essas expertises com foco, né, no mercado audiovisual, com foco na comunicação, e passou a trabalhar e estudar e aprender, enfim, a desenvolver nessa área essa proposta. E aí, voltando um pouquinho, os roteiristas, os profissionais também vêm junto com a gente nesse processo, aprendendo, né? E, obviamente, também aprendendo a entender o universo da pessoa com deficiência, se colocar no lugar da pessoa com deficiência para poder escrever um roteiro, para poder escrever um roteiro de legenda, um de audiodescrição, enfim. Então, é um processo muito rico e muito, no nosso conceito, muito importante, porque a pessoa com deficiência, ela confia plenamente no nosso trabalho. Quem não está enxergando um filme tem que confiar plenamente na audiodescrição que ele está recebendo. Então, a nossa responsabilidade com o público é muito, muito forte, muito importante. Isso também para Libras, isso para a legenda, né, com relação ao público com deficiência auditiva, né? Com relação ao mercado audiovisual, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um mercado importantíssimo e essencial dentro de um contexto de sociedade. A gente precisa defender, a gente precisa mostrar isso sempre e dar a importância que o audiovisual tem, né, na formação da pessoa, na formação da sociedade de uma maneira geral. E o mercado brasileiro em si é muito rico, né? O nosso país é muito rico em cultura, em diversidade, e eu acho que essa riqueza toda é o que proporciona esse poder que a gente tem no audiovisual brasileiro e que a gente tem visto assim muita coisa boa, tem visto esse reflexo cada dia mais, né, nos projetos aí que estão no cinema. Eu entendo hoje o mercado audiovisual como brasileiro, né? Vou falar mais nesse sentido, assim, ele é muito rico, muito importante nessa construção de sociedade e, ao mesmo tempo, muito criativo, muito forte, muito poderoso no que entrega para o público, né? Então, sem dúvida nenhuma, muito gratificante fazer parte desse universo e desse universo levando todo esse poder para um público que até então, até pouquíssimo tempo atrás, não tinha o mínimo acesso a isso. Falando do audiovisual na questão da acessibilidade, o que eu vejo é um crescimento muito grande de empresas oferecendo por uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de lei, um nicho que, enfim, surgiu, mas poucas com um compromisso realmente da qualidade na entrega e do respeito ao público com deficiência. Então, isso é uma coisa até que eu deixaria de dica aí, assim, para as pessoas que hoje querem ingressar nesse mercado, que eu acho que é um mercado que ainda tem assim realmente um longo e promissor caminho, assim, a partir do momento que a sociedade, de uma maneira geral, está entendendo a importância da inclusão, está entendendo a importância das pessoas com deficiência terem acesso à informação, ao lazer, à cultura, então vai, obviamente, refletir nesse mercado. Mas, assim, que essas pessoas que estejam entrando ou que queiram entrar, lembrem-se disso. Assim, a gente tem, sim, a possibilidade de sobreviver e de viver de acessibilidade audiovisual ou comunicacional, mas a gente tem que lembrar que, na outra ponta,
tem uma pessoa que não enxerga que se o que você está falando para ela na audiodescrição é uma verdade. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme com esse público e uma responsabilidade enorme na outra ponta, que é com a tradução intersemiótica, como eu já falei, do filme, da maneira mais verdadeira e próxima do que o filme quis realmente. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme em não interferir na obra, né? Mas entregar para o público com deficiência uma versão realmente verdadeira e responsável desse conteúdo.